Olá para você que se liga na TV Câmara São Paulo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cidadania Esporte Clube, programa que mostra como o esporte pode ser uma importante ferramenta de inclusão. Hoje nós vamos falar de projetos que acontecem no Céu Paraisópolis e que vem mudando a realidade da garotada de lá. E para bater um papo sobre esses projetos tão importantes, eu recebo aqui no estúdio a Daiane dos Santos, que foi a primeira a conquistar uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial. Ela é fundadora do projeto Brasileirinhos, que acontece aqui em São Paulo, no Céu Paraisópolis. Seja bem-vinda, Daiane. Prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. É verdade, muita coisa para a gente conversar, mas também aqui comigo o Douglas Abel Lopes, que é o coordenador de esportes lá do Céu. Seja bem-vindo, Douglas, muito trabalho, tô vendo. Muito trabalho, obrigado pelo convite da gente poder falar do esporte e dos projetos do Céu. É isso aí. E também com a gente o Marcos Costa, que é fundador do projeto Karatê. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade também de estar divulgando nosso trabalho aqui. É isso aí, a gente tem que divulgar esse trabalho de vocês, mas eu vou começar com a menina, com a mulher aqui da história, né, Daiane, que é um prazer ter você aqui. E queria entender, conhecer um pouco desse projeto que você traz aí para essa garotada do Céu. Bom, o Brasileirinho surgiu, a ideia, ainda quando eu estava treinando. Mas por conta de, como eu queria acompanhar diretamente o projeto, com o treinamento não seria possível. Não dava, não dá tinha tempo, como, não tem né? como conciliar. Então eu resolvi realmente colocar em prática a partir do momento que eu saí do ginásio e comecei essa nova carreira, né? Mais no lado administrativo mesmo. E o Brasileirinhos, acho que é um pouco do que eu vivi também, né? Dar essa oportunidade para as outras crianças descobrirem, né, um talento às vezes que está meio ali que escondido, né? Então o Brasileirinhos, ele tem essa iniciação esportiva com a ginástica, onde as crianças conhecem um pouco do trabalho que é feito na ginástica, conhecem um pouco do que é ginástica e dos valores que são transmitidos através do esporte. E também. A gente que está acostumada, né, a ver todo o seu sucesso, principalmente com a música Brasileirinho, toda a sua performance, esse projeto traz o nome também, né, de Brasileirinhos. Pois é, quando eu tinha que escolher um nome para o projeto, acho que não tinha nome melhor, né? Acho que representa não só a música, mas os brasileiros. E como a gente trabalha com criança, com jovem, né? Acho que Brasileirinhos é o futuro, né, do nosso país. Então, acho que não teve nome melhor para ser colocado como Brasileirinhos mesmo. Quais foram as dificuldades, os desafios de colocar esse projeto na prática mesmo, em prática? Eu acho que a gente ainda tem, às vezes, um dificultador que é a questão da gente conseguir captar. O Brasileirinhos, ele é um projeto que ele é incentivado, né, ele, por captação. A gente conseguiu, com bastante esforço, a gente vem aí ao longo dos 4 anos, elaborando bem o projeto, né, deixando ele bem estruturado para realmente colocar em prática. Mas isso nada acontece se a gente não tiver uma parceria, principalmente das empresas. Eu acho que as leis de incentivo ao esporte têm ajudado muito para que isso aconteça. A gente tem hoje 4 patrocinadores direto que têm incentivado o projeto. A gente tem a Cacau Show, né, a Viapol, a Air Liquid e a gente tem também a Takeda, que tem apoiado o projeto. Sem isso acontecer, a gente não tem como colocar em prática as ideias realmente. Quantas crianças passam por lá, pelo projeto? A gente tem hoje 250 vagas para crianças de 6 a 17 anos. Né? Então, a gente começa o trabalho ali com os pequenos e a gente vai até quase a fase adulta, realmente. É todo esse período, quase todo o período escolar mesmo. Muito legal. Hoje, a gente está com 40 crianças, a gente está há 1 mês e pouquinho lá com o projeto, é muito recente ainda, o mas já está rolando. Do Céu está rolando, a gente tem todo o apoio dentro do Céu, acho que isso é muito importante, a gente ter esse apoio da gestão. E ter a estrutura do Céu também à disposição, né, que é uma estrutura muito bacana, né? Muito bacana e muito que dá para se aproveitar.
né? Então dá para desenvolver bastante coisas além do que já está sendo feito lá. Agora, a Daiane falou uma coisa aqui que é muito importante, a questão da oportunidade para essas crianças, para esses jovens, né? Porque mais do que formar um atleta que depois vai ganhar medalhas, vai ser um atleta profissional, é dar oportunidade para essas crianças aprenderem com o esporte, a cidadania, serem alguém. Você tem um projeto muito bacana com o karatê, né, Marcos? Isso. Como é que nasceu esse projeto? Então, eu já venho fazendo projetos há mais de 10 anos, né? A gente começou dando aula, eu tenho uma academia em Pinheiros, eu comecei dando aula, né, numa escola pública de lá, era um programa da prefeitura. Quando acabou esse projeto, aí eu procurei uma ONG no Paraisópolis, fiquei por 4 anos dando aula lá e essa ONG fechou depois de um tempo. E aí eu tive a felicidade de conversar com o Douglas lá no CEL, que tem uma estrutura muito melhor. Hoje a gente pode atender muito mais crianças. E aí faz 5 meses que a gente começou. E tá indo super bem lá. A criançada está dando uma ótima resposta para a gente. Falando um pouquinho do CEL, né? Como que o CEL trabalha todos esses projetos? Quantos projetos tem ali dentro? Essa estrutura que tanto se elogia do CEL? O CEL trabalha da seguinte forma. Lá a gente recebe bastante ideias e projetos. Né? Qual que é a ideia? A ideia realmente é que todos possam ser desenvolvidos dentro do CEL. Né? E a gente tenta de todas as formas fazer de que funcione todos os projetos. Né? Porque hoje o CEL tem 10 projetos que hoje numa conta assim meia por cima, deve estar atendendo aí umas 600 crianças mais ou menos, com todos os projetos que tem lá. Né? E é o que você já falou, o que a gente já falou aqui. Né? O CEL é um equipamento que às vezes as pessoas acham que ele é pago para entrar e não é. Ele é gratuito, ele não é só para quem está na escola dentro do CEL, ele é para toda a comunidade do entorno. Qualquer pessoa pode participar de qualquer atividade dentro do CEL. Hoje o CEL Paraisópolis tem uma grade de 29 atividades esportivas fora os projetos. Então, a grade esportiva do CEL hoje atende 1.200 crianças fora os projetos também, né? Devido a essa estrutura. E é o que a gente sempre fala. O que a gente busca, na verdade, primeiro é dar oportunidade para a criança. Né? E nós aqui, principalmente como joga pelo esporte e pela educação e pela cultura também, né? A gente não está muito preocupado de verdade em formar o atleta. A ideia não é essa. Muito mais do cidadão. A ideia é trazer para ele o esporte, a cultura e a educação. É a formação realmente, né? E ali, de repente, se tiver algum talento ou outro, né? A gente sempre espera que seja dada uma chance para eles também desenvolverem através do esporte uma profissão. Com certeza. Isso é muito bacana dentro do CEL. Com certeza. Agora, a gente vê projetos como esses mudando a vida de crianças e jovens, né? E esse trabalho ultrapassa, vai para casa deles, né? A família recebe isso também. Isso deve ser muito bacana para vocês, né? É muito... Eu vou falar para você assim, para mim, desses 10 projetos hoje que tem dentro do CEL, eu faço parte direta de 8. Né? Então, eu participei diretamente antes deles serem realmente aplicados dentro do CEL e eles serem desenvolvidos. Né? E antes até da gente estar aqui conversando, eu falei com o professor Marcos, e dei exemplo de 2 garotos, 2 irmãos lá, que eles eram realmente terríveis, né? E começaram a fazer o karatê, que traz muita disciplina, traz a educação, né? Traz tudo isso. E realmente é o que você falou. O que a gente busca como projeto e como idealizadores de projetos, né, é que a gente consiga, de verdade, levar todo esse nosso trabalho além da criança, para a família também. Então, você vê que é legal você ver alguns garotos que vão disputar uma competição, né, e o pai está ali, sendo que isso nunca aconteceu. Né? Isso é muito bacana. Com orgulho, participando. Isso é muito bacana para a gente. Então, a gente vê que o nosso trabalho, de alguma forma, ele está dando muito certo. E isso é legal, muito bacana. Isso é verdade. Agora, Daiane, a gente sabe que são projetos que buscam trabalhar o cidadão, desenvolver aquela pessoa, né, a criança, o jovem.
Mas é possível também encontrar outras Daianes ali, né? Dentro de projetos, você encontra muitos talentos. Isso é fácil de ver? É fácil de perceber? Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que a gente dá oportunidade para essas crianças e para esses jovens, a gente descobre sim muitos talentos. Não só para a área esportiva, mas para todas as áreas, né? A gente senta ali uma horinha só dentro do céu, por exemplo, Paraisópolis, e a gente começa a ver vários diamantes, eles ainda estão brutos, nem eles sabem, né, dos talentos que têm, mas a gente, dando essa oportunidade, a gente consegue ver isso neles. Né? Muitas famílias, às vezes, têm em casa um grande talento, um ginasta, um lutador, um escritor, né, um musicista, e às vezes eles não entendem o que aquilo significa. Eu sei porque isso aconteceu na minha casa, com os meus pais também, né, na minha história. E a partir do momento que você começa a ter essa oportunidade diferente de vivenciar um esporte diferente, você começa a entender as coisas. Aí não só o professor que já diagnosticou isso no seu aluno, mas você começa a entender que aquilo talvez seja o futuro da sua vida, né? Um futuro diferente que nem você imaginava que poderia ser. É verdade. Marcos, já deu para lapidar algum diamante ali? Já. No Céu Paraisópolis, a gente começou faz 5 meses só. Esse final de semana teve o primeiro exame de faixa lá e já teve uma garotada que já conseguiu a primeira graduação. E lá que a gente está falando da família, lá treinam os pais também, nesses horários que a gente abriga. Tem horário que tem o pai e o filho treinando junto. A gente vê assim, está sendo bem legal. Tá sendo que às vezes não aconteceria normalmente, acontece devido ao esporte. Um outro trabalho que eu fiz, a gente tem um abrigo de crianças abandonadas. E a gente teve caso lá de um garoto que perdeu o pai e a mãe quando tinha 8 anos, morou em abrigo a vida inteira. E ele começou a treinar com a gente, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano de Karate Kyokushin. Depois foi lutar MMA, está com 5 lutas invicto no profissional. Quer dizer, ele mudou a vida, ele não tinha nenhuma perspectiva, ele era só mais um. Quando a gente começou esse projeto lá, porque as crianças fugiam muito do abrigo. Eles moravam lá e não tinham muito o que fazer, era estudar, rezar, e aí eles fugiam, voltavam para as drogas. E lá, esse projeto lá mudou a vida dessas crianças. É um incentivo, né? E agora no céu, a gente está tendo também, já começando a colher os primeiros frutos, né, com essa criançada. É isso aí. A gente vai falar mais sobre essa participação da família nos projetos no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa rápida, já volta. Não sai daí. Estamos de volta com o Cidadania Esporte Clube, hoje falando dos projetos de ginástica e artes marciais que acontecem no Céu Paraisópolis. Eu continuo aqui na companhia da Daiane, do Douglas e do Marcos. E quando a gente fala de esporte, principalmente em comunidades, na periferia da cidade, a gente fala de inclusão, de cidadania. Agora, quais são os principais desafios para vocês que colocam a mão na massa, que levam esses projetos de fato para a população? Quando o projeto já está no local, é a população entender que aquele projeto é dela. Né? Se apropriar daquilo. Isso, se apropriar daquilo. Que sem ela, o projeto não vai acontecer. Né? Por mais que a gente monte toda uma estrutura, se tenha o melhor corpo técnico para atender as pessoas, sem o corpo, né, mesmo a grande massa ali, a comunidade em si, abraçar o projeto, a coisa não acontece. E eu acho que é por conta realmente das pessoas não terem esse costume e não entenderem como eles são importantes, que sem eles o projeto não anda, não vai para frente, não tem como acontecer realmente. Mas isso é uma questão também de cultura, de costume, né, Douglas? Da comunidade entender, saber o que tem ali. Hoje, aí eu vou te dar esse exemplo então. Hoje, tirando o karatê, a gente tem o kickbox, a gente tem o próprio Thiago Camilo com judô, tem a esgrima, né? Tem o basquete, que é o do André Brasolin e do Denilson também, 2 projetos super bacanas e super novos também dentro do céu. Mas é o que a Daiane falou. A Daiane, por exemplo, trouxe uma mega estrutura para o céu, né? Aí quando a pessoa entra dentro do céu e vê tudo aquilo, ela fica bem assustada. Ela fala, nossa, será que eu posso fazer isso aqui? Tudo isso será que eu mim? posso usar? Quanto será que é? Que roupa que eu venho? Será que tem que usar tênis? Será que é pra gente mesmo? Será que vai vir alguém de fora? Sabe?
Então, foi isso que a Daiane acabou de falar. A gente tem muito ainda essa barreira dentro do CEL, da comunidade, ela se sentir privada daquilo. Ela acha que aquilo não é para ela porque é muito bacana. Mas a gente vem trabalhando bastante para que isso mude. Marcos, vamos falar mais um pouquinho então dessa interação dos pais, né, com os filhos, o esporte. Você falou que isso acontece. É bacana para você? Como é que é? É super gratificante, porque a gente vê, por exemplo, essa mudança de comportamento das crianças. Começa que às vezes os pais não, hoje em dia com essa correria, tem pouco contato com o filho. É verdade. De repente ele simplesmente joga o filho lá no céu e o filho passa a ter um comportamento melhor, passa a ir melhor na escola. Aí de repente a mãe assim, poxa, o que estão fazendo com o meu filho lá? E vai conhecer o projeto e acaba se encantando e acaba participando também. A gente tem as mães, os pais treinando junto com os filhos lá, fazendo o exame de graduação, né? Podem participar até de competições também, que a gente tem várias categorias. Então, lógico, o principal objetivo não é esse, de estar competindo, tudo, é só essa integração, é dar essa oportunidade deles conhecerem, estarem praticando um esporte, terem dignidade. Mas a gente acredita que vão sair grandes atletas lá também, grandes cidadãos também. É isso aí. Promove uma união, né, de todos, na verdade. Eu acho que é bem o espírito do esporte mesmo, né? Eu acho que também trazer esse orgulho pro responsável, né? E a criança se sentir orgulhosa também em mostrar, acho que uma coisa positiva que veio dela, né, ali. Quando tem essa aceitação da família e esse incentivo da família, para a criança, para o jovem é muito diferente, sabe? Ter esse apoio. É muito difícil para a gente ver que às vezes as famílias não incentivam tanto a criança que está praticando ali a atividade. Porque isso para ela é muito importante. E a pessoa que ela mais quer ver ali é os familiares, né? Olhando um pouco com orgulho. Então é muito bacana quando você consegue ter essa integração da família e com as crianças e com os jovens na prática esportiva ali mesmo do dia a dia. Vocês sentem um pouco dessa transferência de responsabilidade, às vezes, que a família transfere a responsabilidade de educar? Eu estou vendo todos estão certeza. Acontece muito, Douglas. Muito. Porque os CELs, quase todos eles, eu acho que a maioria deles, eles foram colocados em pontos assim bem estratégicos para atender principalmente a comunidade carente, né? E quando você fala de comunidade carente, o que acontece, né? Aquelas crianças, elas acabam vendo a gente como exemplo de alguma coisa. Eles esperam da gente muita coisa que de repente eles não têm. Por exemplo, né? A atenção, né? A cobrança, isso não pode fazer, isso pode. Você tem que estudar, você não poderia estar aqui, por que você não está na escola, né? E quando isso acontece, essa informação chega para a mãe. Então, às vezes, isso acontece com a gente, a mãe acaba indo até o CEL e falando comigo, por exemplo, e com todos nós, né? E fala assim, ô professor, olha, meu filho está terrível em casa, ele não quer ir para a escola. E você escuta. Dá uma conversada com ele. Ele te escuta. Conversa com ele, por favor. E não sei o que lá, tal, né? Mas a gente também, por um outro lado, eu digo por mim, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, e eu tomo um certo cuidado com isso, porque a gente tem que entender que ele também tem um pai e ele também tem uma mãe. Naturalmente, essa responsabilidade acaba passando um pouco pra gente. Na verdade, por a gente estar com o projeto dentro do CEL, eu acho que essa transferência já passou para a escola muito. Que acontece. Já acontece muito na escola. Naturalmente muito, né? Na escola hoje em dia, por conta dos pais trabalharem muito, ter cada vez mais tempo de educar seus filhos. Mas no projeto, eu acho que as crianças e os jovens, a gente vira um espelho deles, muitas vezes. Né? Só que esse espelho não pode ser confundido como se você fosse o responsável pelaquela criança. Então, a gente tem que tomar realmente esse cuidado ali, até onde é o meu ponto limite, onde realmente eu posso influenciar na educação dessa criança ali. Porque muitas coisas, o esporte é naturalmente educador, né? A gente tem a disciplina, a gente tem a hierarquia, a gente tem o respeito, né, ao próximo, enfim. E às vezes, na casa dele,
às vezes uma ideia que a gente passa dentro, uma ideologia que a gente vai passar dentro do esporte ali, que a gente está praticando, não é a mesma que ele tem na casa dele. Verdade. E às vezes isso acaba tendo um conflito. E aí tem essa questão que a criança ou jovem se espelha tanto no seu professor, tanto no coordenador, enfim, dentro do projeto, que os pais às vezes ficam meio assim, receosos. Mas a gente também tem um retorno, normalmente é muito positivo dos pais quanto a isso. Porque a gente tem uma influência muito grande, assim, Positivamente na vida em cima dessas crianças, desses verdade. jovens. Para a gente encerrar, primeiro eu queria... você sempre está lá no projeto, como que é a sua participação, Daiane? Então, eu não consigo estar sempre, né? Porque eu não tenho... Infelizmente, eu gostaria, mas eu não tenho como. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito, sem eles realmente não teria como atender da maneira mais benéfica possível, né, o projeto, com a alta qualidade que tem que ser, né, ali. Então, eu tenho a minha irmã que me ajuda ali nessa parte da coordenação, mais uma coordenação administrativa. Eu tenho um corpo técnico com 4 professores hoje. Legal. Eles todos formados em educação física. Eu acho que isso é bacana de se falar, porque tem um exemplo também da gente estar mostrando para a criança que a educação, e a gente cobra isso deles, né, o boletim, a frequência escolar, né, e que aqueles professores também vieram de comunidades carentes e hoje eles são professores ali, então tem essa questão do exemplo que a gente falou ali dentro. E tem o Instituto Vida Ideal, que é nosso parceiro, que sem eles o projeto não poderia ser realmente protocolado, enfim, e outras pessoas que ajudam na parte administrativa. Então, é um grande grupo que sem eles nada poderia acontecer. O Brasileirinhos não ia estar em Paraisópolis e a gente não teria esse contato com essa comunidade tão especial que é. Ainda bem que está lá, ainda bem que estão ajudando. Ainda bem, está super, muito bem e com certeza dali vai sair grandes frutos. Douglas, quem quiser participar desses projetos, desses tantos projetos que o CEL oferece, como é que faz? Super simples. CEL Paraisópolis, né? CEL Esporte Paraisópolis, @gmail. Vou lembrar, é aberto para todo mundo, é gratuito. Primeira aula às 7 horas da manhã, vai até às 22 horas, de segunda a sexta. E, novamente, é gratuito. É gratuito. Tudo aquilo é para a população. Tudo é gratuito e todo mundo pode usar tudo que tiver. Então, a criança quer fazer a ginástica, ela pode fazer. Ela quer fazer a natação, ela pode fazer. Ela quer fazer a esgrima, ela pode fazer. Ela quer fazer o basquete, ela pode fazer. Karatê, né? Desde que, né? Sempre lembrando, não atrapalhe no andamento dela escolar. Né? Então, às vezes a criança ela começa a ver tudo, ela quer descobrir tudo, mas ela não pode esquecer da parte principal, que é ter uma formação, é ter a cultura e ter o conhecimento. Mas o CEL está aberto para todo mundo. É isso aí, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho, dizer que vocês realmente mudam vidas e eu não preciso nem falar isso, que vocês sabem, né? Melhor do que eu. E parabéns. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Daiane, por favor, deixa o seu contato para quem quiser entrar, conversar com você, saber mais do projeto. Então, quem quiser saber mais do projeto, pode entrar em contato pelo telefone 011 94664 1010 e falar com a Deise, ou pode mandar um e-mail para a gente também. O e-mail é escritório@daianedosantos.com. Mas também pode se informar diretamente no CEL. As inscrições são feitas todas no CEL, pela gestão do CEL ali, a gente tem essa parceria. E é importante porque, como está lá o projeto, acho que é importante a gente bater nessa tecla que as inscrições são feitas lá e tem pessoas super bem instruídas para estar fazendo essa ligação. E agradecer vocês pelo espaço, por a gente poder mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito lá no CEL Paraisópolis, dentro dos projetos, e falar desse assunto que é tão importante, que é a oportunidade para comunidades tão carentes, às vezes, que a gente tem, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. É isso aí, as portas estão abertas sempre que você quiser voltar e trazer novidades. Obrigada, agradeço. Isso aí, Marcos, parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado. Obrigada por ter vindo, por ter falado um pouquinho da sua luta aí também. E o contato para quem quiser falar com você, enfim. Legal. Quem quiser conhecer o projeto pode ir direto lá ou entrar em contato com o Douglas. E, assim, a gente precisa de apoio, né? O projeto é novo lá ainda, esse do Karatê, são apenas 5 meses, a gente atende mais ou menos 40 crianças.
Só que a minha ideia é poder atender, sei lá, 500 crianças. É um sonho que a gente tem e está em outras unidades do CEL também. Só que para isso a gente vai precisar de apoio, né? Esses professores que dão aula hoje lá, eles são voluntários. Eles vão lá por amor ao karatê e vontade de ajudar o próximo, como eu fiz durante uns 6 anos também, né, lá no Paraisópolis. Então, quem puder também, quem estiver interessado em apoiar o nosso projeto, né, apoiar os professores, meu telefone é 11, né, São Paulo, 99797-4006. É isso aí, apoiem, é muito importante. Isso aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigada agradeço, mesmo. Obrigado. E o Cidadania Esporte Clube está chegando ao fim. Sugira um projeto social que use o esporte como ferramenta de inclusão. Queremos contar essa história. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.